2 de dezembro de 1984. Bhopal, na Índia, pouco antes da meia-noite. A cidade dorme. Milhares de famílias estão em casas simples, muitas sem porta e sem janela. Bem perto de uma fábrica de pesticidas que já faz parte da paisagem local havia 15 anos. Dentro dessa fábrica, um tanque de metal enterrado guarda 42 toneladas de um dos compostos químicos mais perigosos já usados na indústria. Ninguém do lado de fora sabe disso. Ninguém precisa saber, porque até aquela noite, nada nunca tinha dado errado. Em poucas horas, esse tanque vai se transformar na origem do pior desastre industrial da história do mundo. Não foi uma bomba, não foi um ataque, foi água. Uma quantidade pequena de água entrando no lugar errado, dentro de um tanque que já não tinha as proteções que deveria ter. E o resultado dessa combinação simples ainda mata a gente até hoje, 42 anos depois. Meu nome é Michael, você está no canal Ponto Crítico. E antes de te mostrar como essa noite aconteceu, eu preciso te fazer uma pergunta que vai ficar no ar até o final deste vídeo. Se já se passaram 42 anos desde Bhopal, o que o mundo realmente aprendeu com isso? Fica comigo até o final, porque a resposta não é tão simples quanto parece. E eu vou te mostrar um caso, em um país rico, muitos anos depois, em que a história quase se repetiu de novo, com o mesmo produto químico. Um pouco no tempo, porque para entender aquela noite você precisa entender a fábrica. A planta pertencia à Union Carbide, uma empresa americana, e operava na Índia desde 1969, produzindo pesticidas. Em 1979, a fábrica passou a fabricar, dentro do próprio local, um composto chamado isocianato de metila, conhecido pela sigla MIC. Esse composto é extremamente tóxico e extremamente reativo. Ele reage de forma violenta com água, liberando calor e gás em uma velocidade perigosa. A fábrica tinha licença para produzir muito mais pesticida do que realmente vendia. As vendas caíram ano após ano, principalmente por causa de secas na região e da baixa eficácia do produto no campo. Diante do prejuízo, a empresa fez o que empresas em dificuldade costumam fazer: cortou custos. Cortou, pessoal. Trocou peças de aço inoxidável por peças de aço comum, mais baratas e mais sujeitas à corrosão. Espaçou os intervalos de manutenção preventiva. Deixou instrumentos quebrados sem conserto. Presta atenção nesse detalhe, porque ele é a raiz de tudo o que vem depois. Em 1982, 2 anos antes do desastre, uma auditoria de segurança da própria empresa visitou a fábrica de Bhopal e encontrou 10 problemas graves. Um plano de ação foi escrito. Ele nunca foi colocado em prática. Alguns meses antes da tragédia, um engenheiro sênior visitou a planta e relatou, por escrito, que o que ele tinha visto ali era preocupante. Esse relatório também não gerou nenhuma mudança real. Isso já é o suficiente para você entender que Bhopal não foi um acidente imprevisível. Foi um risco documentado ano após ano e ignorado ano após ano. Agora, eu preciso te explicar tecnicamente o que aconteceu dentro daquele tanque, porque isso importa para entender por que a resposta foi tão lenta e tão inútil quando o problema começou. O MIC precisa ficar sempre seco e sempre sob pressão controlada de nitrogênio. Se entrar água, ele começa a se decompor, liberando calor. Esse calor acelera ainda mais a reação, que libera mais calor. Em um ciclo que se alimenta sozinho, até a pressão dentro do tanque ficar alta demais para o próprio tanque suportar. Na noite de 2 de dezembro, durante uma limpeza de tubulação, um procedimento de segurança que deveria bloquear a entrada de água no sistema não foi utilizado corretamente. Uma quantidade de água entrou no tanque conhecido como E610. Por volta das 10 da noite, a reação química começou. Ninguém percebeu de imediato, porque os instrumentos de pressão do tanque já estavam mal calibrados havia tempo. E as primeiras leituras estranhas foram simplesmente ignoradas, atribuídas a um defeito no equipamento de medição. Às 11h30 da noite, trabalhadores perto da área sentiram o primeiro sintoma, irritação nos olhos. Um vazamento foi localizado pouco depois da meia-noite. E aqui está um dos momentos mais difíceis de aceitar dessa história inteira. Diante do primeiro sinal claro de vazamento, a decisão tomada pelo supervisor foi jogar água sobre a estrutura.
e esperar o fim do intervalo de chá dos funcionários antes de agir com mais força. Fica comigo, porque o que aconteceu nos minutos seguintes a essa pausa é a parte mais pesada do vídeo. E também a que mais define tudo o que vem depois na história de Bhopal. Pouco depois da 00:30, a reação dentro do tanque atingiu um estado crítico. A pressão disparou, o concreto ao redor da válvula começou a rachar. Um alarme soou dentro da fábrica, mas foi silenciado poucos minutos depois. A sirene pública, aquela que deveria alertar a cidade inteira ao redor da fábrica, só foi acionada depois das 2 da manhã, quando o vazamento já estava praticamente terminando. Isso significa que, durante quase 2 horas, uma nuvem tóxica avançou sobre bairros inteiros sem nenhum aviso oficial. Cerca de 40 toneladas de MIC escaparam para a atmosfera. A nuvem resultante era mais densa que o ar. Então, em vez de subir e se dispersar, ela se arrastou rente ao chão, entrando pelas portas abertas das casas mais simples, onde famílias inteiras dormiam sem qualquer proteção. As pessoas acordaram tossindo, com os olhos ardendo, sem entender o que estava acontecendo. Muitas correram, e muitas correram exatamente na mesma direção da nuvem, sem saber o que aumentou ainda mais a exposição. Quando o sol nasceu, ruas inteiras estavam cobertas de corpos, de pessoas e de animais. Uma estação de trem próxima, cheia de viajantes durante a noite, amanheceu com dezenas de mortos. O número exato de mortes até hoje não tem consenso. A contagem oficial do governo indiano gira em torno de 5.300 pessoas. Outras estimativas, incluindo de organizações internacionais de direitos humanos, chegam a 15.000, ou até mais. Somando os efeitos imediatos e as mortes que vieram nos anos seguintes por complicações respiratórias e outras doenças ligadas à exposição. Mais de 500 mil de pessoas foram afetadas de alguma forma. O processo judicial que veio depois também não trouxe muito alívio. A empresa fechou um acordo extrajudicial em 1989, pagando o equivalente, na época, a poucas centenas de dólares por pessoa exposta. O presidente da empresa na época, Warren Anderson, chegou a ser detido brevemente na Índia, mas foi liberado e retornou aos Estados Unidos, onde nunca enfrentou julgamento. Ele morreu em 2014, ainda sem nunca ter respondido formalmente pela tragédia. Só em 2010, 26 anos depois do desastre, 7 funcionários indianos da fábrica foram condenados por negligência, com penas de apenas 2 anos de prisão cada um. O que o mundo conheceu como o pior desastre industrial da história não foi um evento súbito. Foi o desfecho trágico de uma série de camadas de segurança que falharam simultaneamente, erros ignorados por anos. Tudo começou com a estocagem inadvertida de grande volume de isocianato de metila no tanque 610, um reagente extremamente perigoso e que reage violentamente com a água. Segundo, não poderia haver a possibilidade de alinhamento de água para este tanque, já que ele continha MIC. Mas no projeto, existiam camadas adicionais de segurança caso a válvula de alívio do vaso abrisse. Água entrou inadvertidamente no vaso de MIC, a temperatura do vaso aumentou e com ela a pressão, abrindo a válvula de segurança que deveria enviar o gás para um lavador com soda, depois para a tocha e, por último, ainda deveria ter uma cortina de água. A primeira camada que falhou foi a prevenção. Não havia uma análise de perigos de processo adequada para prever tal catástrofe. Os sistemas de segurança estavam lá, mas não funcionavam. Equipamentos mal mantidos tornaram as proteções inúteis no momento crítico. A torre de flare, projetada para queimar o gás tóxico antes da liberação, estava fora de serviço para manutenção, uma falha imperdoável. O lavador de gases também falhou. Ele não tinha soda cáustica suficiente para neutralizar a imensa quantidade de MIC liberada. Até a cortina de água, a última defesa física, falhou. Os jatos não tinham pressão para alcançar o topo da chaminé de onde o gás escapava. A terceira camada era o fator humano, operadores sem treinamento adequado e a falta de um plano de emergência para a comunidade. No ponto crítico, a dúvida é sua melhor ferramenta de sobrevivência. Em Bhopal, a dúvida foi substituída por uma complacência mortal. Mas a causa raiz era o design. Armazenar grandes quantidades de MIC era conveniente, mas não essencial.
O design intrinsecamente seguro foi ignorado. Acidentes raramente são súbitos, eles são o desfecho de erros ignorados por anos. Segurança não é a ausência de acidentes, é a presença de disciplina constante. Agora, fica comigo até o final, porque é aqui que a história se conecta com o presente e com a pergunta que eu te fiz lá no início. Se passaram 42 anos desde Bhopal, e existe sim uma parte boa nessa história. O desastre forçou mudanças reais em vários países. Nos Estados Unidos, o governo criou a Lei de Planejamento de Emergência e Direito da Comunidade à Informação, obrigando empresas a informar publicamente quais produtos químicos perigosos elas armazenam perto de áreas povoadas. Também surgiram normas mais rígidas de gestão de segurança de processos industriais, aplicadas até hoje em fábricas químicas ao redor do mundo. Isso é uma lição real, que salvou vidas em outros lugares. Só que existe outro lado dessa história. Um lado que mostra que aprender uma lição no papel não é o mesmo que aplicá-la todos os dias, em toda a fábrica, para sempre. Em 2008, 24 anos depois de Bhopal, uma fábrica da Bayer, nos Estados Unidos, no estado da Virgínia Ocidental, sofreu uma explosão. E o motivo pelo qual essa explosão quase virou uma tragédia em uma escala parecida com Bhopal é o detalhe mais perturbador. Essa fábrica também armazenava MIC, o mesmo composto químico exato, em um tanque a poucos metros de onde a explosão aconteceu. A investigação oficial encontrou falhas de treinamento e um sistema de segurança que tinha sido contornado durante uma partida de produção mal feita. Se os destroços da explosão tivessem seguido uma direção um pouco diferente, o tanque de MIC poderia ter sido atingido diretamente. Ou seja, em um país rico, com regulamentação avançada, décadas depois de Bhopal, quase aconteceu de novo. Com o mesmo produto químico, pelo mesmo tipo de falha de base, falta de treinamento e atalhos de segurança tomados sob pressão. E tem mais uma parte dessa história que eu preciso te contar, porque ela é talvez a mais reveladora de todas. O terreno onde ficava a fábrica de Bhopal segue contaminado até hoje. Por décadas, praticamente nada foi feito para limpar o solo e a água subterrânea da região. Só recentemente, décadas depois do desastre, uma pequena fração dos resíduos tóxicos começou a ser removida do local para incineração controlada. E ainda em 2026, a Justiça indiana precisou ordenar formalmente que o governo apresentasse um plano técnico completo de limpeza, porque, até aquele momento, esse plano simplesmente não existia de forma clara. Deixa isso te atingir por um segundo. 42 anos depois da pior tragédia industrial da história do mundo, o próprio local do desastre ainda não foi totalmente limpo. E a justiça ainda precisa forçar isso a acontecer. Então, voltando à pergunta que eu te fiz no início, o que realmente aprendemos com Bhopal? A resposta honesta é que aprendemos o suficiente para escrever boas leis, mas não o suficiente para aplicá-las sempre. Em todo lugar, com o mesmo rigor, as leis mudaram. O comportamento humano dentro das fábricas, sob pressão de custo e prazo, continua vulnerável ao mesmo tipo de atalho que causou Bhopal. E o próprio terreno onde tudo começou é a prova mais literal disso. A lição ainda está, 42 anos depois, apenas parcialmente aprendida. Esse é o padrão que volta, história após história, no ponto crítico. Não é falta de conhecimento técnico. É a distância entre saber o que é certo e realmente fazer o que é certo todos os dias, mesmo quando ninguém está olhando. Meu nome é Michael. Isso foi o canal Ponto Crítico. Se você gostou desse conteúdo e quer assistir mais vídeos que analisam casos reais de acidentes evitáveis, deixe seu like e se inscreva no canal. Cada inscrição é um convite para mais pessoas conhecerem esses riscos. Obrigado por sua atenção. Nos vemos no próximo vídeo.